Meus irmãos, a gente tem feito algumas exposições na parábola do semeador ou na parábola dos solos, como nós podemos também chamá-la. Nós fizemos uma exposição de o porquê Jesus falava por meio de parábolas, fizemos uma falando da eleição, da reprovação, um panorama inteiro expondo a parábola inteira, e depois nós estamos vendo ela aos poucos, as quatro parábolas internas. Então, nós vimos que Jesus falou por meio de parábolas como, primeiro, uma forma de simplificar a mensagem, mas também uma forma de distinguir os seus ouvintes entre os eleitos e os réprobos. A parábola do semeador, ela não retrata aquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, mas a reação daqueles que ouviram e ouvem o Evangelho constantemente, inúmeras vezes. Como eu falei, nós vimos que ela possui 4 parábolas internas: o solo à beira do caminho, o solo rochoso com espinhos e o solo bom, que representam 4 tipos de coração: o coração duro, o coração impulsivo, o coração dividido e o coração regenerado. Destes 4, apenas 3 produziram aquilo que é esperado. E na última oportunidade nós vimos então o solo, que representa o coração dividido. Pessoas que recebem o Evangelho, pessoas que permanecem na igreja, mas que acabam sendo sufocadas pelas raízes de preocupações desta vida e pela sedução das riquezas. E por conta disso, essas pessoas que permanecem dentro da igreja, a palavra de Deus fica infrutífera nelas. Elas ficam anos na igreja e nada acontece, nem mesmo a sua salvação. Avancemos então para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, aqui no capítulo 13, a partir do verso 8, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outro 30. Vai lá para o verso 23 comigo. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o caso daquele que ouve e compreende a palavra. Alguém assim produz fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Pai, nosso Senhor e nosso Deus, nós vamos a Ti em nome de Jesus Cristo e no poder do Santo Espírito de Deus, clamar para que a Tua palavra, Senhor, a boa semente, possa produzir em nossos corações frutos, independente das minhas debilidades, independente daquele que fala, mas porque essa semente é o Evangelho, é o Teu poder para salvar todo aquele que crê. E, Senhor, para que essas pessoas, os nossos irmãos, creiam, para que eu creia, é necessário a intervenção do Teu Santo Espírito. E por isso pedimos e clamamos e confessamos que dependemos dEle, que dependemos de Ti. E nos alegramos, porque sabemos que a Tua vontade é boa a nosso respeito. Pedimos essas coisas, pedimos que o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado em nosso meio. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ver o significado, então, do solo bom. Vamos ver a reação das sementes nessa boa terra. Veremos que esse solo representa os corações regenerados, aqueles que ouvem e aqueles que compreendem a palavra e, por conta disso, produzem frutos. Veremos ainda a certeza de uma colheita abundante, e isso nos ensina que todo esforço é válido,
ainda que seja um processo lento. Por fim, nós veremos que mesmo nestes corações frutíferos, os resultados eles serão diferentes. E então nós faremos algumas aplicações. Meus irmãos, todos nós estamos representados por um tipo de solo. Lembremos que se há uma boa nova, é porque Deus enviou o seu Filho. Se há uma semente, é porque Deus nos revelou o Evangelho. E se há uma boa colheita nos corações frutíferos dos salvos, é porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crer. Portanto, que Deus seja gracioso conosco nesta manhã e que nós tenhamos aqui muitos bons solos, muitos corações frutíferos, onde a santa semente possa germinar, onde corações possam ser regenerados e onde corações que já foram regenerados possam ser edificados, fortalecidos, animados e consolados pelo Evangelho. Amém. Que assim seja. Vejamos então, em primeiro lugar, a forma de semear naquele tempo. Nós já falamos sobre isso, vamos apenas relembrar. A forma de plantio era diferente naquela época. As sementes elas eram carregadas em cestos, em bolsas, com alguma perfuração, e o semeador ia ou caminhando e essas sementes iam caindo, ou então ele colocava a mão nesse cesto e ia jogando porções, lançando porções dessas sementes no solo. Somente depois deste trabalho é que o solo então ele era arado para cobrir estas sementes. Isso explica os destinos variados dessas sementes. O semeador ele não tinha como saber o que estava debaixo da terra. Ele não poderia também evitar que muitas dessas sementes acabassem caindo no meio do caminho, à beira do caminho, num solo duro, ou num lugar onde pouca terra cobriria rochas, ou ainda em lugares onde raízes de ervas daninhas estavam escondidas e permaneciam e acabavam crescendo. Em segundo, vejamos o solo bom. Esse termo, solo bom ou terra boa, aponta para um solo que é fértil, que é bom, é fértil. Nenhum solo, meus irmãos, ele é considerado bom se for infértil. Nenhum solo. Esse solo aqui, ele é fofo, ao contrário daquele à beira do caminho, que era duro, que foi endurecido. Este solo, ele é profundo, ao contrário daquele rochoso e apenas superficial, uma pequena camada de terra embaixo rocha. Este solo, ele é limpo, ao contrário daquele que é dividido e ocupado por ervas daninhas, por espinhos. Quando uma semente cai num solo assim, ela certamente germinará e certamente produzirá com abundância, segundo a sua espécie. Em terceiro, vejamos essas sementes na boa terra. Notem o seguinte, que a mesma semente, ela não produz colheitas em alguns lugares, a mesma semente, e a mesma semente produz colheitas diferentes em outros lugares, a depender do solo. Sendo essa boa semente, como nós já sabemos, o Evangelho, nenhuma semente poderia ser considerada melhor. Não há semente melhor, não há semente mais poderosa, não há semente mais produtiva. Portanto, meus irmãos, nós não estamos falando aqui, Jesus não estava falando a respeito do falso evangelho. Esse falso evangelho, ele acaba gerando alguma planta em alguns corações, algumas plantas estranhas, algumas plantas até grandes, algumas plantas bonitas, outras feias, mas que não são frutíferas. Contudo, o que Jesus está falando, que é o verdadeiro evangelho,
ele vai reagir conforme a disposição dos corações. Ou seja, é o tipo do solo que vai definir o resultado da semeadura. É o tipo do solo que vai definir o resultado da semeadura. Nesse solo bom, estas sementes elas frutificam e elas compensam todas as perdas anteriores. O semeador, ele não se martiriza porque 3/4 se perderam, porque aonde ela germinar, ela vai germinar em abundância. Semear a boa semente nunca será um fracasso total, porque, meus irmãos, em algum momento a boa semente encontrará a terra boa, o solo bom. O Senhor afirmou sobre uma semente que poderia chegar a dar 100 por 1. Essa seria uma multiplicação rara, mas não impossível. Lá em Gênesis, nós lemos o seguinte: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26. Meus irmãos, nós pecamos por não sermos conhecedores das Escrituras e por não termos as Escrituras guardadas em nossos corações e em nossa mente, e desta maneira as Escrituras acabam não fazendo parte do nosso imaginário. Para os irmãos terem uma noção, faz mais parte do nosso imaginário os clichês, está amarrado, esse nome tem poder, e essa baboseirada toda, do que a própria Escritura. Provavelmente a ideia deste milagre aqui que Deus fez, desta graça abundante, tenha se tornado um símbolo de grande fertilidade no imaginário comum dos judeus. Então, quando Jesus fala sobre isso, eles se remetem a Gênesis e eles entendem: opa, uma semente de fato pode dar uma proporção de 100 por 1. Contudo, notem que mesmo numa terra boa, a colheita nunca é exatamente igual. Quem planta sabe disso. Algumas sementes geram mais frutos. Isso é normal. Algumas árvores geram mais frutos. Alguns ramos geram mais grãos. Nem toda terra boa é igualmente boa, ou igualmente fértil, ou igualmente fértil em todo o tempo. Ainda assim, o tempo verbal usado aqui pelo nosso evangelista, para a expressão produz fruto, ele dá uma ideia de frutificação contínua. Mesmo que a produção caia, continua produzindo. Embora esses crentes não produzam a mesma quantidade de fruto, todos mostram pelo seu fruto, independente da quantidade, que possuem a vida eterna. Assim como um solo não pode ser bom se não for fértil, um coração não pode ser regenerado se não produz fruto, um crente não é crente se não tem fruto, porque fruto é sinal de vida. E nós fomos chamados à vida. E quem não tem vida, não frutifica. Visto, então, as sementes e a terra, vejamos o significado agora dos corações frutíferos, em segundo lugar. Estes, eles ouvem a palavra. Como afirmei, trata-se da mesma semente. Trata-se do mesmo evangelho em todos os casos. No solo duro, no superficial, no dividido e no solo bom. Meus irmãos, há apenas um evangelho verdadeiro, o poder de Deus para a salvação. O falso evangelho são discursos que apenas iludem. Não existe dois tipos de evangelho verdadeiro, apenas um. Mas por que 3 corações fracassaram? E por que apenas um frutificou? Veja, a culpa não está na semente. Se é o verdadeiro evangelho, não é da mensagem, não é da semente a culpa. A diferença então está na terra. A diferença então está no coração.
O cristão verdadeiro, ele é aquele que ouve e compreende a palavra, segundo escreve Mateus. O cristão verdadeiro, é aquele que ouve a palavra e a recebe, segundo escreveu Marcos. É aquele que, ouvindo a palavra, a conserva, escreveu Lucas. Ou seja, um bom coração, ele é definido pela sua reação à palavra de Deus, pela sua reação ao Evangelho. Como está o nosso coração? Como que o nosso coração reage ao Evangelho? Como que o nosso coração reage à palavra de Deus? Como um solo que recebe sementes e empilha sementes e não frutifica nada? Ou como um solo que em alguma medida frutifica? Todos os 4 ouviram. Todos os 4 receberam da semente. Mas há formas diferentes e há formas erradas de ouvir. Ouvir a palavra, meus irmãos, significa entender. Ouvir a palavra significa crer. E ouvir a palavra significa obedecer. Entender, crer e obedecer. Um coração frutífero, ele ouve a palavra de Deus e, portanto, cada um de nós deve olhar para si mesmo e analisar então como que tem ouvido o Evangelho. Assim, os corações frutíferos, em segundo lugar, eles compreendem a palavra. Jesus aqui, ele faz algo muito interessante. Ele reverte as categorias de Isaías capítulo 6, que ele mesmo citou nos versos 13 a 15 e depois no verso 19. E ele faz isso para justificar a dureza humana e o endurecimento divino por causa dessa dureza humana que Deus faz então com eles. E Jesus diz assim, por essa razão eu falo com eles por meio de parábolas. Por quê? Porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem compreendem. Porque o coração deste povo está endurecido, insensível. Eles ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e sejam por mim curados. Jesus inverte isso. Explicando o coração comparado ao solo à beira do caminho, Jesus diz o seguinte: quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata, roubando aquilo que foi semeado em seu coração. Mas esse quarto solo, esse quarto coração, ele é diferente. O coração regenerado, ele não apenas ouve, mas ele também compreende. E se compreende e guarda, então o maligno não tem como roubar. O coração duro, ele não compreendia nada. O coração impulsivo e superficial, ele apenas recebia com alegria, mas não produzia nada. O coração dividido, apesar de ouvir a palavra de Deus, ele ouvia também aquilo que as raízes danosas que ainda restavam em seu coração falavam, sussurrando as preocupações desta vida e seduzindo com as riquezas. E isso acabava então sufocando aquilo que foi ouvido. Mas o coração frutífero, ele entende. Ele entende com sinceridade, com profundidade, com arrependimento e com submissão. Entender, crer e obedecer. Somente um coração assim, o Espírito Santo de Deus vai gerar fruto. São aqueles que põem a mensagem em prática, que frutificam. Nesses dias tão agitados, escreve um pastor, poucos são os que param para ouvir a palavra de Deus, mas mais escassos ainda são aqueles que meditam naquilo que ouvem
Você pode ouvir pregação o dia inteiro. Tem gente que tem isso como costume. Pessoas que trabalham ouvindo pregação. Será que elas percebem alguma coisa do que está sendo dito? Mas e se você não trabalha, está sentado na igreja, ouvindo, mas também não faz nada, não medita naquilo que ouve? Acaba o culto, abraça o irmão, combina o almoço, se preocupa com o dia de amanhã. Aquela semente se perdeu. São escassos aqueles que meditam naquilo que ouvem. E só os que ouvem e meditam que podem então colocar em prática a palavra de Deus. E somente nesses essa palavra vai frutificar. Muitas vezes, se você não vê fruto na sua vida, questione-se como você tem ouvido e questione-se se você tem meditado naquilo que tem ouvido. E aqui está uma das maiores debilidades do nosso tempo. Veja, o diabo que tenta roubar o evangelho, ele tem destruído a capacidade humana de compreender um texto, de compreender uma pregação. Ah, pastor, o senhor prega 1 hora. As pessoas não conseguem absorver, mas como, em que planeta que essa mesma pessoa consegue ver um filme de 3 horas e meia e absorver o conteúdo inteiro? É porque o coração dela estava mais devotado ao entretenimento? Ou será que a palavra de Deus não é uma boa semente capaz de frutificar? E tem que ser partida essa semente e diluída, e talvez dar em doses homeopáticas. Duro essas palavras. E o diabo, além de roubar a capacidade das pessoas compreender um texto, ele rouba também as formas como isso poderia ser ensinado. Não se ensina mais a compreender um texto, ao ouvir as coisas. Se ensina hoje a ter sensações. Essa é a interpretação de texto que se aprende. O que você acha, o que você entende, o que você compreende, não é o que o autor quis dizer. Note, meus irmãos, que o coração regenerado, ele não é bom em si mesmo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando aqui de capacidade. Sabe, você pode pensar assim, mas aquela pessoa é mais inteligente que eu. Jesus não está falando de capacidade. Jesus, ele não está falando aqui de inteligência e tampouco de mérito. Nós afirmamos que a forma como as pessoas recebem e a forma como elas respondem ao Evangelho depende da condição do coração. Todavia, ainda que nós não possamos mudar os nossos corações, nós todos somos responsáveis por responder àquilo que nós ouvimos. É Deus quem transforma corações por meio do Santo Espírito de Deus. É Deus que regenera corações. É Deus que ressuscita corações mortos em delitos e pecado. Ele regenera os homens primeiro dando a fé, para que então creiam, e para que então crendo frutifiquem pela boa semente. Lloyd Jones, ele escreveu que nenhum homem pode fazer a si mesmo um cristão. Somente Deus pode fazer cristãos. Somente Deus pode fazer cristãos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é lançada sobre todo tipo de corações e alcança pessoas que não são boas, pessoas que são inimigas de Deus, pessoas que estão mortas em delitos e pecados, como Paulo escreveu em Efésios 2. E senhores, todos nós estávamos nessa condição por natureza. Nós nascemos assim, mortos em delitos e pecado. Naturalmente, por natureza, por nascimento, somos todos iguais ao homem que tem o coração duro. E aqui nós aprendemos algo.
a respeito da Ordo Salutis, que traduzindo é ordem da salvação. A ordem da salvação. Isso é importante, irmãos. A maioria dos evangélicos acredita que a pessoa, ela primeiro crê e depois ela é regenerada. Eu já falei isso. Eu frequentei uma igreja que tinha até uma apostila para ensinar o novo nascimento. Então você ia nascendo aos poucos, depois de crer. É meio estranho, né? É estranho tanto as escrituras, quanto é estranho a ordem da natureza. Porque pela ordem da natureza, uma criança, por exemplo, ela primeiro nasce, depois ela chora. Ela chora porque nasceu, e não nasceu porque chorou. Pela ordem da palavra de Deus, conforme Jesus fala lá em João capítulo 3, explicando estas coisas para Nicodemos, Jesus afirmou o seguinte, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Note, se alguém não pode ver o reino, quanto mais entender as coisas do reino e crer. Obviamente ela precisa nascer de novo, para então ver, para então compreender. Ninguém nasce por vontade própria. E muito menos renasce ou ressuscita pela própria vontade. Espera aí que eu quero renascer. Não existe isso. A ordem da salvação é que a regeneração precede a fé. As pessoas primeiro são regeneradas, nascem de novo. Nós precisamos ser regenerados primeiro, para crermos para a justificação, para depois sermos santificados, enquanto aguardamos sermos glorificados, que é o estágio final, quando nós seremos então plenamente redimidos da morte e do pecado. Portanto, meus irmãos, ninguém tem a capacidade de compreender o Evangelho, a menos que um milagre lhe aconteça primeiro. O Pai precisa conceder a capacidade de crer. Ele precisa regenerar o coração do homem por meio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para que então essa pessoa seja receptivo à boa nova do Evangelho. O coração frutífero, ele entende e crê. Terceiro lugar, alguém assim produz fruto, disse o Senhor. Alguém assim produz fruto. Somente aquele que ouve e compreende a palavra de Deus irá obedecer e gerar fruto. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas essa fé não é morta. Antes, essa fé é algo que vivifica, é algo que nos torna abundantes em piedade e boas obras. A característica que define aquele que possui um coração frutífero é que ele ouve e pratica a palavra de Deus. Ele ouve e põe em prática aquilo que Deus exige e concede a ele. Nesse tipo de coração, há um crescimento espiritual. Esse tipo de pessoa faz a vontade de Deus. Veja, em João 15:16, nós lemos na liturgia: não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Note, isto vos mando, continua no mesmo contexto. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Fazer a vontade de Deus, crer, obedecer. O que é esse fruto? Ele deve ser entendido, o termo fruto, como uma revelação exterior do caráter cristão. Normalmente, no Novo Testamento,
a palavra fruto, ela se refere a fruto do Espírito Santo, ou seja, gerado pelo Espírito Santo, conforme nós lemos em Gálatas 5. É comum, infelizmente, que pregadores distorçam esta parábola, afirmando que aqui fruto representa conversões, mas não tem nem como encaixar isso, precisa forçar demais o texto. Precisa pegar, é como pegar um bife e moer ele, e aí como carne moída montar o bife de novo. Precisa um exercício forte para falar isso. Jesus está falando aqui sobre algo que o Espírito Santo produz num solo fértil, ou seja, num coração já regenerado. E o que é que o Espírito Santo produz num coração que foi previamente regenerado? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito, conforme Gálatas. Esse fruto, ele também pode ser definido como santidade, porque todas essas coisas levam à santidade. Deus age em nós, e então nós produzimos em dependência dele. Santidade também pode ser conhecida como obediência. Santidade é obediência. Ninguém é santo sem obedecer. Veja, os outros 3 tipos de coração, eles não produziram fruto porque eles não nasceram de novo. Não havia vida. Porque a marca do verdadeiro cristão é ter vida e é produzir fruto. Toda árvore é conhecida pelo seu fruto, e somente uma árvore boa produz fruto bom. Nos corações regenerados, a palavra de Deus transforma o coração com conhecimento experimental. Como que você experimenta isso? As pessoas querem experimentar Deus. As pessoas vão atrás de moveres de Deus para experimentar Deus e ter um friozinho na barriga e um negocinho. Como que você tem um conhecimento experimental de Deus? Obedecendo. Se arrependendo e obedecendo. Porque é o Espírito Santo que efetua o querer e o realizar em nós. Porque o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque o Espírito Santo vem apontar para a obra de Cristo e a nossa dependência a Cristo. O Espírito Santo não vem para você girar no Espírito. Isso não existe. Deus é o autor da fé que faz frutificar. E a santidade é dom de Deus, é dádiva de Deus, que Ele trabalha em nós pela ação do Espírito Santo. Esse fruto, então, ele não é forçado. O solo superficial, ele força o fruto. O solo dividido, ele força o fruto. Ele consegue gerar? Não. Porque esse fruto não é forçado, ele é sobrenatural. É aquilo que foi concedido pela graça de Deus. E, portanto, homens não podem produzir por si mesmo. Toda vez que você lutar para obedecer a Deus, toda vez que você lutar para obedecer a Deus, ou seja, para ser santo, por santidade, por piedade, no braço da carne, na sua força, você vai fracassar miseravelmente. Deus não aceita nada que Ele não deu primeiro. E aquele que deu a boa semente é aquele que dá o crescimento. E por conta disso, nós temos em terceiro lugar, meu terceiro ponto, a certeza da colheita. Todo esforço é válido. O que nos dá certeza de uma abundante colheita e que todo esforço para pregar o Evangelho é válido, é justamente porque o sucesso desse trabalho não depende de nós, mas depende de Deus usar de misericórdia. Como nós vimos, irmãos, o semeador, ele não se preocupava com as sementes que perdia.
Sua esperança estava na colheita final, que ele sabia que seria abundante. A proclamação do Evangelho jamais será um fracasso. Mesmo que nós nos desgastemos, mesmo que 3/4 das pregações caiam em corações que não farão uso devido da graça, ao menos 1/4 vai fazer. E esse 1/4 será uma multidão incontável, conforme o Senhor Jesus Cristo revelou lá em Apocalipse. Dos muitos que são chamados, apenas poucos foram escolhidos. Mas eles creem, eles são salvos e geram frutos. Assim, os esforços de um semeador do Evangelho jamais serão em vão. Você que prega o Evangelho, isso não é só para pastor, não é só para presbítero, porque todos nós fomos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que prega o Evangelho não deve desanimar. Nós não devemos desanimar, porque a palavra de Deus nunca volta para Ele vazia, mas ela fará aquilo que agrada ao Senhor, e ela prosperará naquilo para qual foi designada. Quando você lança a verdadeira semente, a palavra de Deus, o Evangelho puro, ele vai ter efeito. Nós vemos essa parábola se cumprindo todo domingo. Todo domingo. Onde quer que a palavra de Deus seja exposta, haverá corações duros, haverá corações superficiais, haverá corações divididos. Mas pela graça de Deus, não pelo mérito, não pela capacidade, mas pela graça de Deus, haverá também corações regenerados. E assim o Evangelho, ele sempre será o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se salvam, quanto naqueles que se perdem, sendo para uns cheiro de morte para morte, mas para outros, eu espero que para todos os senhores que me ouvem, cheiro de vida para a vida. Frutificar é vida. E essa, meus senhores, é uma importante lição para nós. Porque veja, nem mesmo a pregação de Jesus Cristo, nem mesmo a pregação de Paulo, de Spurgeon, de um Calvino, é garantia de que todas as sementes germinarão e darão frutos. Às vezes nós nos acovardamos porque ficamos, e se a pessoa não acreditar? Mas isso não é problema nosso. O semeador lança semente. Repetindo as palavras do reverendo Heber Campos Júnior, nós não construímos nem expandimos o reino de Deus, e isso é libertador. Nós não temos esse fardo, pois o Senhor é quem conquista o reino e concede ele a nós. É Deus, senhores, quem transforma os corações e faz isso pela graça. É Deus quem traz o verdadeiro arrependimento. Portanto, fica a lição também para todos nós. Nós não devemos, não temos autoridade para alterar o Evangelho, como muitas pessoas fazem. Tentam dourar a pílula, tentam dourar a semente e estragam ela. Nós não devemos alterar o Evangelho, mas semear aquilo que nós recebemos com fé e esperança em Deus. Nós também não devemos escolher os corações. Isso aqui eu não vou nem pregar para ele, porque isso aqui é difícil. Difícil. John Newton era difícil. Era um mercador de escravos. John Bunyan, que todo mundo gosta de ler, o Peregrino, era difícil. Os ímpios tinham nojo de ouvir John Bunyan falar antes dele se converter. Difícil era Paulo, que perseguia e matava cristãos. Difícil era Pedro, difícil era eu, difícil era você. Não devemos escolher os corações, porque nós podemos ser enganados por corações duros, superficiais ou divididos, ou pior, muito pior,
podemos desprezar um bom coração. O resultado da pregação não é nossa responsabilidade, mas é de Deus. A nós, diz Spurgeon, a nós é ordenado pregar o Evangelho, quer os homens ouçam ou rejeitem. Note que o processo, em segundo lugar, o processo é lento. Quem dá crescimento é Deus. E isso, meus irmãos, ocorre no tempo dele. Não no meu, não no seu, no tempo dele. Lembre que aqueles 3 primeiros tipos de corações, eles nunca foram salvos justamente porque nunca deram fruto. Porque toda pessoa que pertence ao semeador, ela é frutífera. Jesus não está falando aqui, meus irmãos, sobre um único momento da vida. Há períodos em que os melhores cristãos não frutificam ou apresentam poucos frutos. Há períodos de escassez. Há períodos de, como ficou conhecido no meio teológico, de a noite escura da alma. Somente com a passagem do tempo vem a provação, e provação vem de Deus, e essa provação testa os nossos corações, e testa se eles são duros, superficiais ou divididos, ou ainda regenerados. Agora, nós estamos falando de um eleito, nós estamos falando de um solo bom, nós estamos falando de um coração regenerado que recebeu a boa semente. Ele pode demorar a brotar e a frutificar. Ele pode demorar. Você pode demorar a brotar e a frutificar. Aquela pessoa que está ao seu lado pode demorar a brotar e a frutificar. Assim, sejamos pacientes com os nossos irmãos que parecem que estão negando o fruto. O fruto não é para você, é para Deus. Quem dá o crescimento não é você, é Deus. Sejamos pacientes com nós mesmos. Com nós mesmos. Caso nós não estejamos frutificando como nós gostaríamos. Frutos crescem vagarosamente. Contudo, eu estou dando uma palavra de incentivo e de consolo para a igreja, mas não uma palavra de comodismo. Contudo, jamais nos acomodemos em tal situação. Lembra que nós lemos a parábola? Aquele que está em Cristo Jesus e não gera muito fruto, ele é podado. Vem a provação. Somente aquele que não dá fruto nenhum é arrancado. Somente aquele que não tem vida é destinado ao fogo. Jamais nos acomodemos, porque se é o Senhor quem regenera e dá o crescimento, e é Ele, então supliquemos a Ele pela sua bendita intervenção na nossa vida. Isso é pedir conforme Cristo Jesus pediria. Isso é pedir em nome de Jesus Cristo, como o presbítero Marcos falou na reunião de oração. Isso é ter certeza de que tudo aquilo que nós pedimos em nome dele nos será concedido. Inclusive, meus irmãos, devemos pedir para ele nos preservar enquanto nós perseveramos. E perseveramos com a esperança de uma boa colheita. Lembrem, não estamos falando de evangelismo, mas de frutos que comprovam que há vida. A regeneração e a justificação ocorrem num momento, mas a santificação, que é fruto do Espírito Santo em nós, é um processo. Às vezes mais lento do que nós gostaríamos. Note que o Senhor não afirmou que o solo bom não tenha pedras nem espinhos. Ele não afirmou isso. O que ele afirmou é que não há nada que prevaleça nestes solos a ponto de prejudicar a frutificação.
Meus irmãos, nenhum dos nossos corações será puro e livre de espinhos. E antes que você me olhe atravessado, essa frase é de Calvino, que continua dizendo o seguinte: Cristo aqui não fala da perfeição da fé, mas apenas salienta aqueles em quem a palavra de Deus produz fruto. Sem dúvida, nós devemos labutar para arrancar os espinhos, mas como o nosso máximo esforço nunca será perfeito, pois sempre haverá algo que fica para trás, que cada um de nós se esforce ao menos para atenuá-los, a fim de que não limitem o fruto da palavra de Deus. Os santos do Senhor nesse mundo não estão livres de pecar, mas nós somos livres do domínio do pecado. Seja grato por aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Quando você desanimar, por não ser ainda aquilo que você deseja, encontre consolo lembrando daquilo que você era e de como o Senhor te resgatou e como o Senhor já tem trabalhado na sua vida. Por fim, nós vemos que o resultado é diferente em terceiro lugar. Se todo aquele que é verdadeiramente regenerado e recebe a palavra de Deus produz fruto, também é verdade que nem todos os regenerados produzem a mesma quantidade de fruto. Isso também é libertador. Isso também é libertador. Meus irmãos, há somente 2 tipos de solo. Somente 2 tipos. Aquele que produz e aquele que não produz. Produz e não produz. Mas entre aqueles que produzem, uns produzem mais do que os outros. Nem todos foram destinados às mesmas coisas. Nem todos receberam de Deus os mesmos talentos. Alguns darão 30 por 1. Outros 60, talvez outros, talvez você 100. Mas note que no julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso juiz, tanto aquele que produziu 100 por 1, como aquele que produziu 30 por 1, ambos são chamados de boa terra. Por quê? Porque só existem 2 tipos de coração: o que frutifica e o que não frutifica. A quantidade não é mérito, é graça. É soberania de Deus, é a providência de Deus. Mesmo aqueles que produziram menos, embora não tenham produzido com a mesma quantidade, todos têm produzido a mesma qualidade de frutos. A qualidade é de ser fruto do Espírito Santo. Todos eles produzem porque têm a mesma qualidade de árvore. São uma árvore regenerada. E sendo regenerada tem vida. E tendo vida, produz fruto. John MacArthur, ele diz que nem todos os cristãos são igualmente frutíferos, mas todos são frutíferos em alguma medida. Isso é um consolo para muitos de nós nesta manhã. Mas a questão é, você tem produzido muito? Você tem produzido pouco? Ou você não tem produzido nada? É interessante notar que não há um padrão de produção. E como é triste igrejas, ministérios de ensino quererem padronizar, quererem fazer uma linha de produção fordiniana dos crentes, como se dar um pouquinho de instrução, dar uma apostila, fazer uma reunião ia deixar todos iguais. Esse é esse senso comum, nojento, que foi impregnado no nosso imaginário, de que todos têm que ser iguais, que todos têm que ter a mesma oportunidade, tem que ser democrático. Não há um padrão. Não é, as coisas de Deus não são democráticas, não é igualitária. Essa é a vontade de Deus.
Não estamos falando aqui de melhores e piores. Nós estamos falando aqui que entre os salvos, alguns alcançam maiores realizações em conhecimento, em ações, do que outros. E isso é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Entre os primeiros diáconos, Estevão se destacou. Entre os apóstolos, Pedro, Paulo, João, se destacaram mais que os outros. Eles eram melhores? Os outros eram apóstolos de segunda linha? Nós não estamos falando de melhores e piores, mas entre salvos. Deus, meus irmãos, determinou os graus de produtividade de cada um de nós e distribuiu talentos conforme a capacidade que Ele deu para cada um de nós. E isso é maravilhoso. Alguns crentes começam a frutificar mais tarde, tal como aqueles trabalhadores na vinha que foram chamados às 5 horas da tarde. Mas notem, mesmo que tenham produzido menos, nós devemos lembrar que todos receberam o mesmo salário. Alguns tornam-se grandes servos e são muito usados por Deus. Alguns oram mais, alguns jejuam mais, alguns doam mais, são mais amorosos, alegres, pacientes, amáveis, bondosos, serenos, possuem um grande domínio próprio. Alguns são destacados como Paulo, outros como Ananias, que aparece apenas orando por Paulo e depois não aparece mais. Quem é mais importante? Estes, embora não se destaquem de tal maneira, ainda assim realizam muito. E sabe por que realizam muito? Mesmo o que produz 60 por 1, mesmo o que produz 30 por 1, mesmo o que produz 5 por 1 ou 1 por 1. Sabe por que ele produz muito? Porque ele produz na medida que Deus deu para ele. Porque Jesus disse o seguinte: sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim vocês nada podem fazer. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para quem estava morto, 5 por 1 é uma proporção estratosférica. E sejamos gratos por isso. Podem alguns não se destacar como os primeiros, mas também são férteis. Outros ainda parecem ter uma capacidade limitada e poucos talentos, e glória a Deus por estes homens de capacidade limitada e poucos talentos, porque são esses que levam a igreja nas costas pela graça de Deus. As palavras de Spurgeon, estes jamais seriam uma estrela, mas podiam ser vagalumes. E não tinham como ser o melhor, mas se contentavam em poder fazer alguma coisa, ainda que mínimo. Um puritano diz o seguinte: se o solo for bom e o fruto vier na estação certa, se o coração for honesto e a vida estiver de acordo com ele, aqueles que produzirem a razão de 30 por 1 serão graciosamente aceitos por Deus, e estes frutos serão abundantemente contabilizados para eles, pois nós estamos sob a graça e não sob a lei de Moisés. Não há nada que diga quanto que nós devemos produzir. Isso foi determinado por Deus, faz parte da sua providência secreta. Mas o que nós estamos vendo aqui é que devemos produzir. Se tivermos vida, produziremos. Aqui nós aprendemos que a salvação, meus irmãos, ela não é o fim. A salvação é o começo da vida cristã. Da salvação até a glorificação, há uma peregrinação chamada santificação, onde nós obedecemos. E o Espírito Santo, ele trabalha em nós
desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, ainda que isso seja responsabilidade nossa. Por quê? Porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Segundo o quê? O nosso mérito? A nossa capacidade? Não. Segundo a sua boa vontade. É nessa jornada que nós praticamos boas obras diante dos homens, para que eles a vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. É nesse tempo que nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não produzirmos 100 por 1, provemos então ser uma terra boa, ser um coração bom, produzindo ao menos 30. Irmãos, senhores, igreja, o nosso semeador, o nosso Senhor e Salvador, Ele merece ser recompensado com o melhor do nosso coração. Ele merece ser recompensado com uma abundante colheita, para a glória do seu santo nome. Eu quero trazer algumas aplicações para isso que nós vimos. E a primeira aplicação é: cuide do seu coração, porque é ele que apresenta a única evidência da sinceridade da sua fé. Dizer que tem fé, dizer que acredita, qualquer paspalho pode fazer, até o diabo, e o diabo crê e ainda treme. E tem muito crente que não tem nem temor a Deus. Nenhum ato religioso pode diferenciar realmente um verdadeiro crente de um hipócrita, porque os atos exteriores religiosos podem ser feitos por ambos, e muitas vezes os hipócritas são mais precisos em fazê-los. Lembre que o resultado da pregação depende da condição do seu coração. Portanto, avalie se ele é duro, se ele é superficial ou se ele é dividido. Avalie se seu coração tem dado algum fruto. E se não tiver dado, aproveite esta manhã e arrependa-se, porque o Senhor está te chamando. Arrependa-se, peça perdão a Deus e peça a Ele graça para frutificar, para a glória dEle, para a honra dEle. Segunda aplicação: todo pregador deve ser dependente dEle, fiel a Ele e esperançoso nele. Novamente, não estou falando só com os pastores e presbíteros, mas com todos os irmãos. Ninguém senão Deus pode transmitir vida. Quem prega pode apenas espalhar a semente que lhe foi confiada, mas não pode ordenar que esta semente cresça, porque produzir vida e fruto é prerrogativa soberana de Deus. É o Espírito que vivifica, disse Jesus, e é Deus quem dá o crescimento, escreveu Paulo. Terceira aplicação: se o seu coração foi regenerado, absorva apenas a boa semente do puro evangelho. O teu ouvido não é pinico para ouvir qualquer bobagem. O teu coração, se foi transformado, se é terra boa que pertence ao Senhor. Você não pode ir lá plantar qualquer porcaria. Não aceite outra coisa. Não aceite ouvir outra coisa, porque de duas uma: ou você vai ficar infrutífero, ou vai brotar em seu coração alguma planta que não produz os frutos desejados por Deus. Fujam dos homens que pregam doutrinas de homens e não a palavra de Deus. E dizer que prega a palavra de Deus deve ser confrontado com as Escrituras sagradas. Porque muita gente diz que prega a Bíblia, mas a Bíblia nunca foi aberta por eles. Quarta aplicação: se você for pregar, assegure-se de pregar esse puro evangelho, e não outra semente. Semente essa que fará mais mal do que bem. Tem pessoas que querem ser mais sábias que Deus, mais santas que Deus, mais poderosas que Deus, e começam a dizer: não pode ser assim.
Durante quase 2000 anos a pregação foi assim, mas agora nós temos que pintar as paredes de preto, nós temos que botar pisca-pisca, tem que ter um teatro, tem que ter vídeo, tem que ter encenação, a pregação tem que ter 15 minutos porque as pessoas não absorvem. Não ousem estragar a semente do Evangelho, não ousem pregar aquilo que os homens querem ouvir, ao invés de pregarem aquilo que os homens precisam ouvir. O semeador não produz a semente, ele recebe de Deus. Não subestime o poder da palavra de Deus. Invenções humanas podem fazer luzes, mas não podem fazer calor, não podem aquecer coração nenhum. Não subestime o poder da palavra de Deus. Ela é tão poderosa que até nos terrenos pedregosos e cheios de espinhos nasce alguma coisa, ainda que não frutifique. E ela é tão poderosa que num bom solo ela produz 30, 60, 100 por um. Quinta aplicação. Nós aplicamos esse texto exercendo fé e tendo esperança. Você não sabe o tipo de coração que tem aquela pessoa que você tem falado e tem orado por ela. Você não sabe. Portanto, continue orando por ela. Continue testemunhando o Evangelho quando puder para ela, confiando no Senhor. Porque essa pessoa pode ser uma terra boa e no tempo certo ela frutificará. Pode ser também que ela não seja uma terra boa, mas antes de você se desesperar por isso, lembre-se que é Deus quem transforma, e que foi Ele que é mais sábio do que eu e você, e que é mais amoroso do que eu e você, quem definiu o destino eterno de cada um. Confie na soberania de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus. Dependa totalmente de Jesus Cristo e fale sobre Ele. Sexta aplicação: se o próprio Senhor não despreza aqueles que produzem menos, nós não temos o direito de desprezá-los. Não podemos também sentir inveja daqueles que produzem mais. E não temos também o direito de sentir orgulho se porventura nós produzirmos mais. Que nós possamos frutificar para a glória de Deus e possamos auxiliar aqueles que podem glorificar com mais frutos do que estão gerando hoje. Para isso nós fomos chamados, para ajudarmos uns aos outros. Última aplicação: sejamos pacientes com os irmãos que estão começando a brotar. Estão no início. Não exija deles a colheita que você demorou tanto tempo para dar, se é que já deu. Sejamos pacientes com a igreja, tanto com a nossa comunidade como com a igreja como um todo. Sejamos pacientes e esperançosos quanto à nossa própria vida. Talvez você fique preocupado porque não vê crescimento na sua vida. Irmão, eu reforço, o fruto é do Espírito. Deus vai agindo com cada um conforme a sua boa vontade. Tem expectativa de uma grande colheita, porque nós não produzimos nada sem a graça do Senhor. E porque a palavra de Deus não vai voltar vazia, vai cumprir o propósito determinado. Agarre-se em Jesus Cristo. Foi Ele que prometeu: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês nada podem fazer. Eu concluo lembrando que Jesus disse ao final da parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você for regenerado, você tem ouvidos para ouvir. E esse texto nos ensina que há somente uma evidência de estarmos ouvindo corretamente a palavra de Deus: frutificando. Como temos ouvido o Evangelho? Como temos ouvido o Evangelho? O Espírito Santo tem produzido fruto em nós. O texto ensina também que o verdadeiro crente, ele não é impiedoso e duro de coração, ainda que tenha sido.
Ele não é empolgado e superficial, que abandona a fé por qualquer aflição, problema ou dificuldade. Ele não é alguém que tem um coração dividido, que começa bem no Evangelho, mas aí vai atrás das sutilezas da riqueza e das preocupações desta vida. Mas que o verdadeiro crente é uma obra soberana de Deus, que o regenerou, que conduz o seu crescimento na velocidade certa, e ainda que demore para dar frutos, ao final vai dar uma abundante colheita ao seu Senhor, e vai ser dito: vem, amado, traz os frutos que eu fiz brotar, porque as nossas boas obras nos acompanharão. Jesus diz o seguinte: atentai no que ouvis. Atente-se ao que você ouviu. Perguntemo-nos então, o nosso coração se assemelha a qual tipo de solo? Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua graça e por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque é Tu quem nos dá ouvidos para ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos a semente, a boa semente do Teu Evangelho no nosso coração. Aqueles que nunca tinham ouvido, que não tinham compreendido e que compreenderam nesta manhã, Senhor, que esta vida que foi gerada possa crer, se arrepender e possa ser auxiliada pela igreja, pela Tua igreja, a crescer e a frutificar, conforme o Teu propósito, a Tua providência, por meio do Teu Santo Espírito. Aqueles que já haviam sido regenerados, que já haviam crescido, que já haviam frutificado pouco ou muito, mas que se encontram cansados, desapontados. Senhor, traz renovo, traz esperança da colheita final. Revigora, Senhor, a nossa fé por meio do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, segurança em Ti, confiança em Ti, mas que essa segurança e essa confiança não nos deixem sentados, mas que nos façam ser dependentes e ousados em pedir a Ti que produza em nós, conforme o Teu decreto, para a glória do Teu santo nome, a proporção que Tu designou para cada um de nós. Ó Senhor, nós confessamos que sem Ti nós nada podemos fazer. E nós cremos que Tu estás conosco. E cremos que desta maneira, no Teu tempo, na Tua proporção, nós vamos produzir para a glória do Teu santo nome. Pedimos essas coisas e Te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador, Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.